Olá, dando continuidade, nós vamos agora falar do predicativo do objeto. Eu não exploro muito isso na prova, mas alguns concursos, exploram e muitas pessoas podem querer saber. Então, conhecimento nunca é demais, entendeu? Nunca é demais. Então, vamos lá. Antes de falar no predicativo do objeto, eu vou dar uma passadinha no adjunto adnominal. Repare aqui, essa frase. A aluna ama o professor dedicado. Eu pergunto a vocês, o professor é dedicado? Todos acham o professor dedicado? É uma característica dele que a maioria das pessoas aceitaram como verdade? É uma unanimidade? Então, o professor é dedicado. Então, esse dedicado é uma informação que nós estamos dando ao professor, entendeu? Então, não é um professor qualquer, é um dedicado, não é um qualquer. Mas eu posso tirar da frase. A aluna ama o professor. Eu posso perguntar, quem professor? É aquele que é mais dedicado e tudo bem, mas é uma informação que eu posso retirar da frase. Não é isso? Por isso que ele é adjunto, por isso que ele é um tema acessório. Né? Vamos passar para a voz passiva essa frase? Vamos passar, olha só, presta atenção nisso, passando para a voz passiva. O professor dedicado é amado pela aluna. Um professor dedicado é amado pela a menina, né? No caso, pela aluna. Repare que o adjetivo dedicado, ele não se separou do núcleo do objeto. Qual é o núcleo do objeto? Professor. Professor dedicado, ele não se separou. Ele não se separou, sabe por quê? Porque ele é adjunto, ele está junto do nome, ele não se separa, ele não está sozinho, ele não anda sozinho, não pode andar sozinho nessa frase. Ele tem que estar junto do núcleo. Então, repetindo, passando para a voz passiva. A aluna ama o professor dedicado. Vamos passar? O professor dedicado é amado pela aluna. Entendeu? Então, de novo, ele está junto, o dedicado vem junto com o professor, não posso tirar, ele não vai sair, eu não posso falar assim, ó. O professor é amado, dedicado pela aluna. Não posso falar. O professor é amado, dedicado pela aluna. Então, não posso falar, porque dedicado é um adjunto adnominal, está junto do núcleo. Não pode separar dele. Né? Então, outro detalhe. Vamos substituir o objeto direto. Cadê o objeto direto? Quem ama? A aluna. Ama quem? O professor dedicado. Não é o professor, é o professor dedicado. Vamos substituir esse o professor dedicado por um pronome oblíquo. Esse pronome oblíquo é o, né? Porque não pode ser o lhe, porque é objeto direto. O lhe seria objeto indireto, expressão com preposição. Como não tem, é o. Então tá aí, ó. A aluna ama o. Repare que o é um pronome que está substituindo toda a expressão, o professor dedicado. Não está substituindo só o núcleo. Mesmo porque não existe a frase assim, ó, a aluna ama o dedicado. Isso não existe. Deu para compreender? Então, repare que o concentra tanto o núcleo quanto o adjunto adnominal, o adjetivo que a ele está caracterizando. Tá? Então, isso é adjunto adnominal. Então, agora nós vamos para o predicativo do objeto, né? Já que nós fizemos as preliminares com o adjunto adnominal. Repare a frase. A aluna acha o professor dedicado. Aqui ela acha. Na outra lá, a aluna ama o professor dedicado. A frase é a mesma, só mudou o verbo. Que coisa é essa? Só mudou o verbo. Qual é a diferença, então? Se a menina ama o professor dedicado e a aluna acha o professor dedicado, só mudou o verbo e o dedicado muda de função.
Vamos ver então por quê. A menina acha o aluno dedicado. Aqui o professor não é dedicado. Ela é que acha, ela é que julga. Não é uma característica unânime. Nem todos acham. Eu, por exemplo, não acho esse cara, ele dá uma aula horrível, horrorosa, né? Eu não gosto da aula dele, então não é dedicado nada, coisa alguma. Mas a menina acha, a aluna acha, sou dedicado. Então, o parecer dela, é um julgamento dela, entendeu? Então, o professor aqui não é dedicado. A aluna é quem acha, a aluna é quem julga, né? Ela deu o parecer dela, ela é quem julga o professor. O adjetivo aqui é predicativo do objeto. Olha só, com verbo de julgamento. Então, é um predicativo do objeto e não adjunto adnominal. Porque ele não pode ser retirado da frase. Falar, a aluna acha o professor. Parece que ela encontrou o professor e estava perdido em algum lugar. Então, não é isso. Aqui, o achar no sentido de julgamento, no sentido de apelidar, né? Então, ela acha o professor dedicado. Eu tenho que falar o dedicado. Não posso deixar de mencionar. Agora, não é um termo acessório. Não é um termo acessório. O outro é acessório. Lá, a menina ama o professor. Dedicado é um termo acessório. Aqui não é. E outra coisa, ele não faz parte do objeto. Não faz parte. Quem é o objeto? Quem acha, acha alguém. Quem acha alguém? Professor. E como é esse alguém? Dedicado. Lá não. Lá ela ama alguém e esse alguém é dedicado. Então, o professor dedicado, quando se ama, está junto. Agora, quando se acha, ele se separa. Dedicado é um termo à parte. É uma função à parte. Não pertence ao objeto. Vamos ver. Vamos passar, então, para a voz passiva, como nós passamos lá na outra oração. Olha que aqui é hipotético. Porque não dá para passar uma voz passiva, mas vamos forçar uma barra. Forçando a barra, eu tenho aluna acha um professor dedicado. Passando para a voz passiva, hipotética, professor é achado dedicado pela aluna. Repare que o professor, que agora é sujeito, anteriormente era o objeto, está separado do adjetivo dedicado. Separou. Então, se ele separa, ele não é adjunto. Ele não é adjunto. E o dedicado não faz parte do objeto. O adjetivo dedicado se separa do núcleo do sujeito. Então, se separou, é predicativo do objeto. Outro detalhe que eu falei lá. Substituindo o objeto por um pronome oblíquo. Seria o, no caso aqui. Lá, quando eu falei, a menina ama o professor dedicado, a menina ama o substituiu os dois, não fez só Aqui não tem como. A aluna acha o dedicado. Olha como o dedicado não foi substituído. Ele não foi substituído porque ele não faz parte do objeto. Outro detalhe importante. Os verbos que pedem um predicativo do objeto, presta atenção nisso, os verbos que pedem um predicativo do objeto são todos verbos de julgamento. Então, achar e julgar, com certeza, né? Achar e julgar é um verbo de julgamento, são verbos de julgamento. Tem aqueles que também são, né? Dependendo da situação, do contexto, como crer. A menina creu, ou crê, o professor dedicado. A menina notou o professor dedicado. Ela notou, o professor não é. A menina supõe o professor dedicado. A menina elegeu o professor dedicado. Aí depende do contexto. Vai depender de contexto. Nomear, considerar, ele considera o professor dedicado. Eu não considero, outros consideram. Então, os verbos que pedem um predicativo do objeto são todos de julgamento. Bom, para encerrar, não encerrando, eu elaborei um exercício, pequeno exercício, para vocês fazerem com a expressão destacada pode ser um complemento nominal, CN, predicativo do objeto, PO, adjunta de nominal, ADJ-DN, adjunta adverbial, ADJ-DV e objeto indireto, OI.
todos eles preposicionados, da punição, né? Alguns, né? Nem todos, mas a maioria preposicionado. Então vocês vão ver, caramba, o que é, o que não é. Então isso é um grande exercício para a mente, né? Uma ginástica para a mente. Pode não servir para nada, mas uma coisa vai servir para a pessoa pensar. Isso que é o mais importante nas aulas, é o pensar. Eu aprendi muito fazendo análise sintática. Por quê? Porque a análise sintática me ajudou a raciocinar, a pensar se aquilo é adjunto nominal, se aquilo é predicativo do objeto. Pode não ter servido para mim, serviu porque eu sou professor de português. A matemática, por exemplo, as continhas de matemática, aquelas equações todas, hoje eu não sei mais nada, mas me ajudaram a pensar, me ajudaram a raciocinar. Isso é que é o mais importante numa escola, o raciocínio. Então tem que fazer para exercitar a mente, exercitar o raciocínio, a compreensão. Daqui a pouco eu volto com a resposta. Eu vou dar a resposta, pelo amor de Deus. Darei a resposta.